Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje eu estou aqui para falar sobre espiritualidade. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre uma história que eu gosto muito e que traz muita aplicação. Se você é uma pessoa cristã, se você acredita em Deus, eu costumo trazer alguns vídeos aqui falando um pouquinho sobre a história da Bíblia, sobre o que a Bíblia traz de aprendizado. E hoje tem uma história fantástica que nos ensina demais como povo de Deus, que é a história sobre Esther. Você já ouviu falar sobre a história de Esther? Você conhece a história de Esther? Tem uma aplicação muito boa nessa história e hoje eu queria compartilhar ela com você. Eu não sei se você conhece, você sabe como funciona, mas eu quero resumir para você e contextualizar você sobre essa história, tá bom? É muito legal porque depois que eu resumir, eu vou te dar a aplicação e o que ela traz exatamente com um questionamento e um texto que tem muito a ver com a sua vida. E eu queria muito que você entendesse isso, tá bom? Vamos lá? Então, de uma forma bem resumida, tá? Existia um rei chamado Xerxes, e esse rei, ele perde uma rainha, que seria Vasti, né, nessa ocasião, e quando ele não tem mais essa rainha, ele faz como se fosse um concurso ali de beleza, ou ele ouve um conselheiro dizendo, olha, selecione as melhores mulheres do reino, as mais bonitas, e você pode escolher dentre elas, a que mais lhe agradar pode ser a sua nova rainha. E existe um concurso, né? A Bíblia diz como as virgens da cidade, as mais lindas que tinham na cidade. E quando começa esse concurso, existe um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu faz parte de um povo de Israel, o povo de Deus escolhido. Mas é um povo ainda em medo, é um povo ainda que não costuma dizer para as pessoas que é judeu justamente porque eles eram perseguidos. Então Mardoqueu, ele guarda essa informação e ele tem uma sobrinha que é Esther, né? Esther passa a ser de responsabilidade de Mardoqueu porque ela perde os pais, o pai e a mãe, e Mardoqueu, como tio dela, passa a ser responsável por ela. E Esther é muito linda e muito bonita. A Bíblia diz que ela tinha uma beleza muito diferente. Então, essa história até para você que talvez, né, não saiba por que Deus te deu tanta beleza ou porque você é bonito, existe um propósito para isso. Então eu vou continuar aqui e você vai entender. Mas Esther era muito bonita e quando tem esse concurso do rei, ela é uma das escolhidas para viver ali no harém, onde os reis tinham várias mulheres, né? Então é uma cultura da época, e Esther está ali no meio. Só que Mardoqueu diz para ela, olha, não conte para ninguém que você é judia, que você é do povo judeu. É um segredo que você precisa manter. E Esther guarda esse segredo, vai morar ali, ela agrada muito o rei, não só na beleza, mas nas atitudes, né? Todo o povo ali olha para ela de uma maneira diferente e ela é nomeada rainha, ela recebe uma coroa e vira rainha ali junto com o rei Xerxes. E o rei gosta muito dela, né? Ela passa a viver no palácio de uma maneira diferente, e Mardoqueu não, né? Mardoqueu tá ali vivendo de uma maneira apartada e ele descobre uma trama para matar o rei Mardoqueu. E ele conta isso, né? Faz isso chegar a Esther. E Esther conta isso para o rei. E o rei consegue, né, descobrir que de fato é verdade, que querem tramar contra ele e mata essas pessoas, né, enforca elas. E depois, basicamente ali, Esther já ganha muito mais propriedade com o rei, né? Ela vira de fato uma pessoa de confiança. E depois dessa situação, o rei nomeia um personagem muito importante que se chama Amã. Amã é o inimigo dos judeus, ele passa a ser um homem que persegue os judeus, o povo de Deus daquela época. E Amã, quando ele é perseguido, desculpa, quando ele passa a perseguir os cristãos, ele tem muita raiva, né, dos cristãos e ele quer perseguir os judeus da época ali, e ele percebe, por exemplo, que Mardoqueu é um homem que não se curva ao rei. Várias pessoas se curvavam ali, né? Muito parecido com a história de Daniel, mas ele não segue as leis e o que dizem ali, porque ele tinha um princípio diferente como judeu. E quando isso acontece, ele fica muito enfurecido. E ele começa a questionar, por que você não faz isso? Por que você não se curva ao rei? Por que você não se curva a mim e às pessoas que estão ali conduzindo o palácio? E Mardoqueu passa a ser, de certa forma, perseguido. E Amã sabe que ele é judeu, né? E que existe um povo judeu ali. E ele convence o rei a soltar um decreto.
um decreto que perseguiria os judeus, o povo de Deus daquela época, para matá-los, para exterminá-los, porque ele diz, não adianta só eu matar Mardoqueu, eu preciso matar todo o povo judeu. E quando ele faz isso, ele consegue convencer o rei, tira o anel, dá para ele e diz, faça o que você quiser, pegue o dinheiro, a prata que foi prometida e faça o que você quiser. Então o rei dá carta branca para ele, ele faz esse decreto e começa a perseguir os judeus, ele solta o decreto. E quando ele solta esse decreto, Mardoqueu fica sabendo. E quando Mardoqueu ouve o que foi feito e o decreto que saiu e que todos os judeus seriam mortos, inclusive mulheres, crianças e idosos, eles iam matar todos, Mardoqueu fica muito entristecido e ele rasga suas vestes e ele sai gritando e chorando em alta voz. A Bíblia diz isso. O livro de Esther vai dizer ali no capítulo 3, capítulo 4. E quando ele sai chorando em alta voz, sabe o que acontece? Ele pede para comunicar Esther sobre isso. Ele conta um dos criados para dizer a ela o que está acontecendo. Esther ainda não sabe disso. E quando Esther descobre, né, uma pessoa conta, é isso que eu queria te contar. Ou seja, o povo de Deus está sendo perseguido, vai ser morto. Mardoqueu fica super preocupado e ele comunica a rainha Esther para que ela haja e faça algo, né, em favor deles. E olha só, eu vou ler o texto no final. O final dessa história, o que acontece? Então, ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, porque quando ela recebe essa informação, ela instrui o criado a voltar para Mardoqueu e dizer o seguinte: todos os oficiais do rei, isso Esther capítulo 4, versículo 11, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existem somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. O que aconteceu aqui? Esther estava com medo de morrer, porque falar com o rei sem ser chamada é uma lei que levaria ela para a morte. Então ela fica com muito medo de fazer isso. Quando Mardoqueu recebeu a resposta, versículo 12 de Esther, mandou-lhe dizer, e isso eu queria que você entendesse e gravasse aí, se você é cristão, olha só. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Eu vou repetir. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A pergunta para você é: quem sabe o Senhor não te escolheu e não te colocou aonde você está para um momento como esse? Será que Deus não te colocou onde você está justamente para no momento mais difícil ele usar você ali de uma maneira diferente? Mardoqueu está questionando Esther e dizendo: não adianta você achar que porque você é rainha, está no palácio, e porque você está aí protegida, você não será morta. E não adianta você não entender o propósito pelo qual Deus te colocou nesse lugar. A pergunta para você é: qual o propósito pelo qual Deus colocou você nessa terra, no emprego que você está, com as pessoas que você conhece, na região que você mora, fazendo o que você faz? Qual o propósito pelo qual Deus te colocou nesse lugar? Eu vou seguir. Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Ou seja, Esther toma a decisão de falar com o rei, porque o que Mardoqueu diz para ela toca no coração dela. Então o que eu estou dizendo para você hoje aqui, eu queria que tocasse no seu coração. Eu queria que você entendesse que Deus chamou você para um propósito. E se até hoje você não entendeu, eu queria que você entendesse. Será que foi para um momento como este, um tempo tão difícil, um mundo tão difícil, situações tão difíceis, que Deus não te chamou e te colocou nesse lugar? Começa a pensar sobre isso. Esther toma a decisão e diz: reúna o povo
e jejuem em meu favor, porque eu vou falar com o rei. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Será que você está disposto a morrer pelo propósito no qual Deus colocou você no lugar que você está? Será que você está disposto, como Esther, a dizer: nem que eu tenha que morrer, eu vou cumprir o propósito pelo qual Deus me colocou nesse palácio como rainha? Eu queria que você entendesse isso. Mardoqueu se retirou e cumpriu todas as instruções de Esther. E para finalizar, eu queria dizer uma coisa para você. Esther chega diante do rei, veja só, capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou e tocou a ponta do cetro. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o rei autorizou ela a falar com ela. E não importava se a lei dizia que ela deveria morrer, o rei tem misericórdia dela e diz: pode falar comigo, eu quero te receber. E o versículo 3 diz: e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Sabe, você nem percebe, mas você tem autoridade diante de Deus para falar com pessoas que às vezes parecem gigantes na sociedade. E Deus vai te colocar ali e a pessoa vai te receber. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Eu vou resumir a história para o vídeo não ficar tão grande, mas resumindo, o rei chega para esse banquete. Amã está nesse banquete, o inimigo dos judeus que soltou o decreto para matar os judeus. E nesse banquete, Esther se levanta e diz: rei, uma pessoa está tramando para matar os judeus. Eu sou judia e essa pessoa é Amã. E quando ela fala isso, o rei se enfurece e manda matá-lo, manda enforcá-lo, tira o decreto e o povo judeu é liberto. O povo judeu não é morto por conta daquele decreto. Você entende isso? Você entende o propósito pelo qual Deus te chamou? Será que não é para libertar um povo? Será que não é para libertar pessoas que seriam mortas que Deus te chamou? Começa a pensar sobre isso. Se você está aqui nessa terra, se você não tem propósito ainda, começa a tentar entender o propósito pelo qual você está no lugar que você está, ou pelo qual você nasceu. Isso é muito importante, tá bom? Queria finalizar dizendo que Deus tem o melhor para você. Não tenha medo, não fique preocupado. Deus vai sempre cuidar do povo. Eu queria frisar um ponto que Mardoqueu diz para Esther. Ele diz assim, ó: ainda que você não se posicione e não faça algo, ainda assim socorro e livramento virá para o povo de Deus. Cara, mesmo que você não faça nada, se você não se posicionar ou não andar de acordo com o seu propósito, ainda assim Deus vai fazer algo. Seja com você ou sem você, infelizmente. Se você não quiser participar do plano de Deus, Deus vai fazer com outra pessoa. Beleza? Eu queria muito deixar esse recado no seu coração e que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com alguém que precisa ouvir sobre propósito, tá? Eu tô aqui para incentivar e ajudar você, estamos aprendendo junto, tá bom? Grande abraço, continue feliz, tamo junto.